TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, começa agora mais um Correio Petropolitano na TV, primeira edição. Eu sou Rafaela Cordeiro e estamos ao vivo dos estúdios da TV Correio da Manhã em Petrópolis, trazendo as principais notícias da região, especialmente para você. Hoje é segunda-feira, dia 28 de julho, e você vai ver a seguir. Número de crimes de estelionato cai no mês de junho em Petrópolis. 2 mulheres são presas e adolescente é apreendido no Alto da Serra. 2 adolescentes são apreendidos com drogas em Nova Friburgo. Homem é preso por tráfico de drogas em Três Rios. O governo do Rio reduz em 15% os roubos de veículos no mês de junho. Instaladoras clandestinas de GNV são interditadas no Rio de Janeiro. Agora, no Correio Petropolitano na TV, primeira edição. A cidade de Petrópolis registrou queda no número de crimes de estelionato no mês de junho, se comparado a maio deste ano. Os dados são do Instituto de Segurança Pública, o ISP. Apesar da queda de maio para junho de 2025, Petrópolis teve um aumento nos crimes de estelionato quando comparado ao mesmo período do ano passado. Em junho de 2025, Petrópolis registrou 229 crimes de estelionato. Já no mesmo mês, em 2024, foram 217, enquanto em maio deste ano foram contabilizadas 260 ocorrências e no mesmo período do ano passado foram 207. O levantamento aponta ainda que entre os meses de janeiro a junho deste ano foram registrados 1.285 crimes de estelionato, enquanto no mesmo período de 2024 foram 1.297, ou seja, uma redução de 12 casos. Já em todo o ano de 2024, foram registrados 2.551 crimes deste tipo. Além da queda no número de estelionatos, os petropolitanos consideram a cidade um lugar seguro. E em relação ao que a gente vê lá no Rio aqui, tá bem seguro. O senhor acha que Petrópolis é uma cidade segura? Eu acho. Eu e os outros cidadãos aqui da cidade, a gente pode se sentir seguro. E ainda falando sobre as ações policiais aqui em Petrópolis, 2 mulheres foram presas e um adolescente foi apreendido no Alto da Serra. A ação foi realizada na noite da última quinta-feira na rua Lopes Trovão. Olha só. Com o trio, os agentes encontraram 49 pedras de crack, 9 cápsulas de cocaína, 5 tabletes de maconha, um radiotransmissor, um celular e R$ 639 em espécie. Todo o material foi apreendido. Os suspeitos foram levados para a 105ª Delegacia de Polícia no Retiro. As 2 mulheres foram autuadas por tráfico de drogas, associação para o tráfico e corrupção de menores e permaneceram presas. O adolescente foi autuado por ato análogo aos mesmos crimes e foi apreendido. Em Nova Friburgo, 2 adolescentes foram apreendidos com drogas. Em uma ação conjunta entre a Polícia Civil e Militar, os adolescentes foram apreendidos no bairro Conselheiro Paulino na última quarta-feira. Quem vai trazer mais informações sobre este assunto é o repórter Gabriel Toledo. De acordo com as investigações, denúncias anônimas apontavam que os menores estavam comercializando os entorpecentes no bairro Conselheiro Paulino. Durante o monitoramento, os agentes flagraram a dupla se revezando no contato com os usuários. Na tentativa de abordagem, os adolescentes tentaram fugir, mas foram capturados. Com eles foram apreendidos papelotes de cocaína e dinheiro em espécie. Em busca nas proximidades, os policiais localizaram uma sacola com tabletes de maconha e mais cocaína, embalados com inscrições que indicavam a atuação no tráfico na região. Gabriel Toledo para a TV Correio da Manhã. Toledo, muito obrigada pelas informações. Bom, e policiais militares prenderam um homem pelo crime de tráfico de drogas em Três Rios na madrugada de sexta-feira. O acusado foi abordado no bairro Vila Isabel e encaminhado para a 108ª Delegacia de Polícia. Quem traz mais informações sobre esta ação é a repórter Mariana Braga.
Os agentes estavam em patrulhamento na rua João de Souza, em Três Rios, quando deram ordem de parada a uma motocicleta com 2 homens. Segundo os policiais, ao avistar a viatura policial, o garupa se desfez de uma sacola e jogou o próprio celular no chão. Os agentes revistaram os homens e nada de ilícito foi encontrado com eles. Além disso, o piloto informou que era mototaxista e estaria fazendo uma corrida para o acusado. Diante disso, ele foi liberado. Já o garupa possuía um mandado de prisão em aberto contra ele e, por isso, recebeu voz de prisão. Logo em seguida, os policiais realizaram as buscas no terreno em que o homem havia jogado a sacola e encontraram no local 95 pedras de crack e uma pedra grande, aproximadamente 25 gramas, também de crack. O suspeito foi encaminhado para a delegacia de Três Rios, onde permaneceu preso pelo crime de tráfico de drogas. Mariana Braga para a TV Correio da Manhã. Mari, muito obrigada pelas informações. Bom, gente, e os dados do Instituto de Segurança Pública indicaram queda nos roubos de veículos no estado do Rio de Janeiro em junho deste ano. Foram registrados 1.896 casos contra 2.237 no mesmo mês de 2024, o que representa uma redução de 15,2%. E no acumulado do ano, a queda foi de 10,2%, com 11.736 registros entre os meses de janeiro e junho, frente a 13.064 no mesmo período do ano passado. Outros indicadores também apresentaram resultados positivos, como a letalidade violenta, que caiu 14% em junho de 2025, o menor número desde o início da série histórica em 1991, com 269 registros, frente a 313 no mesmo mês do ano anterior. As mortes por intervenção de agentes do Estado, que recuaram de 71 para 43, o menor número registrado para o mês desde 2020. O homicídio doloso, que teve o menor junho desde 1991, com queda de 2,7%. E o latrocínio, que passou de 44 vítimas em junho de 2024 para 30 no acumulado do ano. No primeiro semestre foram apreendidos 387 fuzis, 18 a mais do que no mesmo período do ano anterior, representando um aumento de 4,9%, o maior número para o semestre desde o início da série histórica em 2007. Houve também 12.337 apreensões de drogas no acumulado do ano. Já a recuperação de veículos somou mais de 8.600 registros entre janeiro e junho, um aumento de 5,6% em comparação ao mesmo período do ano passado. Roubo de veículos, 1.896 foram registrados em junho de 2025, uma queda de 15% em relação a junho de 2024, quando houve mais de 2.200 ocorrências. No acumulado do ano, a redução foi de 10%, com 11.736 casos entre janeiro e junho de 2025, contra 13.064 no mesmo período do ano anterior. E o governo do estado do Rio de Janeiro realizou na última quarta-feira, dia 23 de julho, a Operação Pressão Máxima, com o objetivo de fiscalizar instaladoras de kits de gás natural veicular, o GNV. Ao todo, 4 empresas clandestinas foram interditadas e os responsáveis pelos locais foram levados à delegacia. As ações aconteceram na capital carioca. Em Rocha Miranda, na Zona Norte, o responsável por uma das empresas vistoriadas admitiu comprar clandestinamente os kits GNV. Após adquirir os equipamentos, ele revendia e instalava sem qualquer autorização dos órgãos competentes. Ainda no mesmo bairro, outro estabelecimento foi interditado por estar com extintor de incêndio vencido desde agosto de 2021. Além das irregularidades, os agentes identificaram a ausência do Código de Defesa do Consumidor, nomes diferentes na documentação e CNPJs diferentes nos documentos dos disponibilizados na loja. Já em Curicica, na Zona Oeste, uma loja foi interditada por apresentar registro vencido desde abril. Em Vila Valqueire, um estabelecimento também foi fechado por não possuir documentação que autorizasse fazer a instalação e manutenção do GNV nos veículos. Segundo o governo do estado, todos os locais têm até 15 dias para apresentar sua defesa. E você vai ver depois do intervalo. O número de casos de síndrome respiratória aguda grave permanece elevado em muitos estados. O consumo dos brasileiros cresce 2,63% no primeiro semestre.
Inscrições para o ENAMED 2025 vão até esta quarta-feira. Usuários do gov.br serão avisados para ampliar segurança das contas. O Correio Petropolitano na TV, primeira edição, volta já. Petrópolis, uma cidade histórica, que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia. Noite e dia, alegria. Sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história. Gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Cidades maravilhas, campo, mata, serra e trilha, em estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro, que você já ama, e o Rio, que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Enquanto você acha que alguma coisa deveria ser feita contra o racismo, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Estamos de volta com o Correio Petropolitano na TV, primeira edição. E agora falando em saúde, um novo boletim Infogripe da Fiocruz, que foi divulgado na última quinta-feira, alerta que há um sinal de queda do número de casos de síndrome respiratória aguda grave em nível nacional. No entanto, o número permanece elevado em muitos dos estados. Aqui em Petrópolis, nenhum caso de gripe influenza, por exemplo, foi registrado no mês de julho. Em um cenário nacional, houve uma redução no número de internações por influenza A e vírus sincicial respiratório. Entre os óbitos com resultado laboratorial positivo nas últimas 4 semanas, 63,2% foram por influenza A. Referente ao número de casos, há um aumento entre os mais novos. A gente continua observando uma diminuição dos casos de síndrome respiratória aguda grave na maior parte do país. Contudo, esses casos continuam altos em muitos estados, principalmente na população mais jovem, das crianças até 2 anos de idade. De acordo com a pesquisadora, os casos de influenza têm diminuído. A gente também tem observado uma diminuição dos casos de SRAG pelo vírus da influenza A, especialmente na população mais idosa, em boa parte do país. Em Petrópolis, a Secretaria Municipal de Saúde informou que foram registrados 58 casos de influenza em 2025. Já em julho, nenhum caso foi registrado. Em relação à vacinação, foram aplicadas 73.109 doses até o momento. O caso de SRAG entre os adultos tem diminuído, mas entre as crianças o número permanece alto em todo o país. A gente ainda continua observando um aumento dos casos de SRAG, especificamente nas crianças pequenas, em alguns estados. Por conta desses números, é recomendado que, além da vacina, as pessoas utilizem outros métodos de prevenção. E a gente pede aí
para que as pessoas que moram nos estados onde ainda há uma alta de casos de SRAG, para que essas pessoas continuem tendo alguns cuidados, como usar máscaras dentro de locais fechados, com maior aglomeração de pessoas, também dentro dos postos de saúde. Nas 4 últimas semanas epidemiológicas, a prevalência entre os casos positivos foi de 50,6% de vírus sincicial respiratório, 21,2% de influenza A, 1,5% de influenza B, 26,2% de rinovírus e 2,9% de Covid-19. E, gente, olha só, o Centro Regional de Apoio Administrativo e Institucional do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, em Teresópolis, vai ganhar uma nova sede própria até o final de 2026, do ano que vem. A licitação para a construção foi homologada no dia 18 de junho deste ano e a empresa vencedora é a Lopes Marinho Engenharia e Construções, que terá 18 meses para concluir esta obra. A gente vai entrar ao vivo agora com o nosso repórter Jonathan Joras, que vai explicar um pouquinho pra gente o que isso significa para a população, né? Essa mudança aí de endereço. Então, Jonathan, boa tarde para você. Explica pra gente melhor um pouquinho o que isso tudo significa. Rafa, uma boa tarde para você, uma boa tarde ao nosso telespectador, né? Esse prédio, né, esse novo prédio que vai ser construído é muito importante, né? Principalmente para a promotoria de justiça, é o que você falou. Esse projeto prevê um edifício com 8 pavimentos, incluindo uma cobertura com cerca de 3.800 metros quadrados, a área total construída, na verdade, né? E o investimento é estimado em 34 milhões de reais. Então, realmente é um grande investimento aí para a justiça. Segundo o projeto, o objetivo é oferecer mais segurança e mais condições melhores, né, para o trabalho das promotorias de justiça do município de Teresópolis, né, aqui na região serrana. E hoje, o Ministério Público ocupa 3 andares alugados em um prédio comercial. Então, com esse novo prédio, realmente vai ser, claro, é um investimento e ainda vai ser uma grande economia para o Ministério Público, né? Essa nova sede ela vai centralizar todas as unidades em um único local, o que é também muito importante. E, Rafa, esse novo local vai permitir um atendimento com mais eficiência, né, das promotorias e todas as questões envolvendo a justiça ali do Ministério Público e as promotorias de uma forma geral. Então, como eu falei, né, desde então, antes dessa construção, as promotorias elas funcionavam em salas alugadas e divididas entre prédios comerciais e no fórum da cidade, né? Esse prédio vai ser construído na rua Paru, no número 277, no bairro Agriões. Então, é muito importante essa nova construção para abrigar a promotoria de justiça do município de Teresópolis. E, Rafa, uma outra informação é que, o que eu falei, né? Eu tenho citado isso aqui nesse ao vivo, e como as promotorias funcionavam em salas alugadas, essa nova construção vai realmente fazer uma grande economia e é um investimento muito grande, né, de 34 milhões de reais. Enfim, essas são as informações desse novo prédio para a promotoria. Volto com você no estúdio, Rafa. Jonathan, é isso mesmo, é importantíssima essa economia ao Ministério Público, com certeza, mas como a gente falou aqui, ó, gente, essa obra só vai ficar pronta daqui a um pouco mais de um ano, final de 2026, mas claro, Jonathan, muito obrigada por suas informações, mas é sempre bom a gente lembrar aqui o nosso telespectador que tudo que a gente fala aqui no nosso jornal ainda pode ser acessado no nosso site, no nosso jornal impresso, mas principalmente no nosso site que você acessa aí de onde você estiver, correiopetropolitano.com.br, que lá você acessa também esse endereço e mais informações que o Jonathan trouxe aqui pra gente, para se manter sempre atualizado. Então, Jonathan, muito obrigada aí por suas informações e sua participação aqui com a gente. E, gente, agora falando em economia, o consumo nos lares brasileiros registrou uma alta de 2,63% no primeiro semestre deste ano de 2025, de acordo com um balanço que foi divulgado pela Associação Brasileira de Supermercados, a Abras, na última quinta-feira, dia 24 de julho. Em junho, a comparação com o mesmo mês do ano passado, o crescimento foi de 2,83%. Já em relação ao mês de maio, o indicador avançou 1,07%. Todos os dados foram deflacionados pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA do IBGE, e abrangem todos os formatos de supermercados. De acordo com a Abras, o desempenho confirma a resiliência do consumo das famílias, mesmo diante da inflação ainda elevada, que acumulou alta de 3,69% no semestre, acima da inflação geral.
Ao longo do semestre, o consumidor pesquisou preços, trocou marcas, mas não reduziu o consumo em volume. Ainda segundo a associação, o recorte de junho identificou alterações no perfil de consumo das famílias na comparação com junho do ano passado, mostrando migração de itens de menor preço para opções intermediárias em algumas categorias. O Abras Mercado, indicador que mede a variação de preços de 35 produtos de largo consumo, registrou queda de 0,43% em junho, após 9 altas mensais consecutivas. A alta deflação ocorreu em agosto de 2024, quando a variação foi de menos 1,32%. Com o recuo, o valor da cesta básica passou de R$ 823,37 em maio para R$ 819,81 em junho. Apesar da redução no mês, os preços acumulam alta de 3,18% no semestre e de 9% no intervalo de 12 meses. Bom, e agora falando em educação, um alerta aos médicos. As inscrições para o novo Exame Nacional de Avaliação da Formação Médica, o ENAMED, podem ser feitas até às 11 horas da noite e 59 minutos desta quarta-feira, dia 30 de julho. No último dia 18, o prazo foi prorrogado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP. O prazo também vale para as solicitações de atendimento especializado e de tratamento por nome social para pessoas trans. As provas serão aplicadas no dia 19 de outubro. A inscrição deve ser feita exclusivamente pela internet no sistema ENAMED. O exame substitui o ENAD para os cursos de medicina e passa em 2025 a ser aplicado anualmente. A iniciativa do MEC, conduzida pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP, em colaboração com a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, tem o objetivo de melhorar a formação médica no Brasil. O ENAMED é obrigatório para estudantes concluintes de medicina no Brasil, sendo requisito para a colação de grau. O estudante deve estar habilitado como formando da graduação em medicina e inscrito no ENAD 2025 pelo coordenador do curso da instituição de ensino onde estuda. Para médicos já formados, a participação é opcional, restrita aos que desejarem concorrer a programas de residência médica de acesso direto pelo Exame Nacional de Residência. As provas do ENAMED cobram dos participantes os conteúdos, habilidades e competências das seguintes áreas: clínica médica, cirurgia, ginecologia e obstetrícia, pediatria, medicina da família e comunidade, saúde coletiva e saúde mental. A avaliação é baseada nos critérios definidos para o ENAD, observados os currículos, normas e as legislações de regulamentação do exercício da profissão de médico no Brasil. O exame terá 100 questões objetivas de múltipla escolha, com quantidade idêntica para cada uma das áreas da medicina abordadas. Os estudantes concluintes do curso de medicina inscritos no ENAD também deverão responder obrigatoriamente a um questionário. E o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos está orientando os usuários de conta Ouro do gov.br a utilizarem a ferramenta de verificação em 2 etapas, medida que dará mais segurança a cerca de 72 milhões de usuários. De acordo com a pasta, essa mudança não é obrigatória e, caso seja adotada, poderá ser desabilitada a qualquer momento. O Ministério ressalta que trata-se de uma solução de segurança muito eficaz para bloquear acessos indevidos quando alinhado ao uso da biometria. Atualmente, 27% das contas Ouro já utilizam essa funcionalidade. A plataforma gov.br tem mais de 169 milhões de usuários e oferece mais de 4.700 serviços digitais federais e outros 8.700 serviços estaduais e municipais. Entre os serviços mais utilizados pelos brasileiros estão a assinatura gov.br, Meu INSS, Meu SUS Digital, Enem, FIES, Carteira de Trabalho Digital e Carteira Digital de Trânsito. Por meio da plataforma, é possível assinar documentos com validade jurídica, abrir empresas e fazer transferência de veículos. Há ainda pesquisa por serviços de acordo com o perfil do usuário, seja ele estudante, agricultor, turista, empreendedor ou trabalhador. O Ministério informa que, a partir de agora, quando uma pessoa com conta Ouro fizer login no gov.br, ela será convidada a ativar a verificação em 2 etapas pelo aplicativo.
Após esse processo, ao fazer uma nova autenticação, uma sugestão da ativação da verificação novamente será recomendada. Caso o usuário tenha algum problema com a funcionalidade de segurança, é possível desativar a qualquer momento. Basta seguir as regras disponíveis no aplicativo gov.br na aba Segurança da Conta. As orientações também estão disponíveis no portal. E você vai ver depois do intervalo. Estudo revela que 54% dos consumidores não controlam gastos mensais com o cartão. 88,9% da população de 10 anos ou mais tinha celular em 2024 no Brasil. Polícia Civil captura integrantes de uma das maiores quadrilhas de roubo de celular no Rio de Janeiro. Rio, Minas e São Paulo lideram adesões a acordo com o INSS. 1.100.000 aposentados serão ressarcidos até o dia 30 de julho sobre os descontos ilegais do INSS. Correio Petropolitano na TV, primeira edição, volta depois do intervalo. Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã, um jornal que há 123 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. Falar em combater a criminalidade sem investir pesado em tecnologia, isso é iludir as pessoas. Por isso estamos investindo R$1 bilhão na segurança do estado do Rio. Melhorou, mas eu quero mais. Nós não podemos deixar essa guerra ser tão desigual. Não é justo com a nossa sociedade. Melhorou, mas eu quero mais. Nós não vamos perder essa oportunidade de proteger mais as pessoas. É nossa obrigação, é o nosso dever, é a nossa vontade. Melhorou, mas eu quero mais. Você tá vendo que tem mais policiais nas ruas. É onde eles têm que estar mesmo, cada vez mais. Melhorou, mas eu ainda quero mais. A violência nunca vai acabar por completo. Todo mundo sabe disso. Mas os criminosos vão ter vida fácil no Rio? Pode apostar que não. Melhorou. Mas a gente quer mais. O governo do estado do Rio também quer. É por isso que a gente vai continuar investindo, vai continuar melhorando. Governo do estado do Rio de Janeiro. Petrópolis, uma cidade histórica que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. Voltamos com o Correio Petropolitano na TV, primeira edição. E agora falando em economia, o Brasil vive o pior momento de inadimplência dos consumidores. E Petrópolis não está fora desse preocupante cenário. Uma pesquisa da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas e do SPC Brasil, em parceria com a Offerwise, revela que 54% dos consumidores não controlam os gastos mensais que são feitos com o cartão de crédito. Luz, gás, internet, comida, entre outros. Essa é a realidade de gastos da maior parte das famílias brasileiras. Controlar as finanças não tem sido uma tarefa fácil e fica ainda mais complicado quando há pouco ou nenhum controle sobre o que se gasta. Uma pesquisa da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas e do SPC Brasil, em parceria com Offerwise, revela que 54% dos consumidores não controlam os gastos mensais feitos com cartão de crédito. Apenas 46% dos entrevistados fazem algum controle. Destes, 23% utilizam métodos como anotações em cadernos ou agendas e 16% usam planilhas em computadores. O estudo ainda mostra que 82% dos consumidores que utilizam cartão de crédito não sabem da taxa de juros cobrada mensalmente. Entre os que conhecem, a média fica apenas em 12%.
Segundo a pesquisa, 74% dos entrevistados analisaram tarifas e ou juros ao adquirir cartão de crédito, sendo que 51% verificaram tarifas e 36% os juros cobrados por atraso ou uso do rotativo. Ainda assim, 19% admitiram não ter feito nenhuma análise desse tipo. Apesar do cenário englobar todo o Brasil, a falta de educação financeira reflete em Petrópolis. Assim, o controle é um pouco difícil, né? Porque o crédito facilita a vida da população que a gente vai jogando para pagar para frente. Faça um controle no computador, mas não um controle muito efetivo, não. No entanto, o ambulante Christian Faria, por exemplo, utiliza cartão de crédito e consegue gastar apenas o que pode no mês. Tem que botar a mão antes que cansa, né, cara? Eu gasto o que eu posso, o que eu preciso. Às vezes eu tô dura, vou lá, tem um cartão de crédito, né? Passo o crédito e todo mês pagar a fatura certinho e acabou, né? Deus abençoe. Gente, a gente precisa ter cuidado com as nossas economias, porque as contas já estão muito altas. Se a gente for usando o cartão de crédito e perder o controle, aí já era. Mas agora, mudando de assunto, em mais uma ação da Operação Rastreio, o governo do estado, por meio da Polícia Civil, prendeu 2 integrantes de uma das maiores quadrilhas de roubo de celular das zonas norte e oeste do Rio. Na operação, 18 aparelhos produtos de crime foram recuperados. De acordo com a Polícia Civil, os detidos tinham acabado de sair da comunidade Rio das Pedras e estavam na posse de 18 aparelhos roubados. A dupla foi autuada em flagrante pelo crime de receptação. Ainda segundo os agentes, o grupo atuava em duplas, fazendo uso de motocicletas e armas. A abordagem às vítimas ocorria, na maioria das vezes, em sinais de trânsito, seja no interior do veículo ou até mesmo em pedestres. As ações contínuas da Operação Rastreio já resultaram em mais de 4.700 celulares recuperados. Desde cerca de 1.400 já foram devolvidos aos legítimos proprietários. Os demais passam por perícia e identificação para serem restituídos aos donos. Até o momento, quase 300 integrantes da cadeia criminosa foram presos. E falando em celular, no ano de 2024, o Brasil tinha 167 milhões e 500 mil pessoas de 10 anos ou mais com telefone celular para uso pessoal. Isso correspondia a 88,9% da população nessa faixa etária. Já as pessoas que não tinham celular para uso pessoal ficavam em torno de 20 milhões e 900 mil pessoas, o que representava 11,1% da população de 10 anos ou mais de idade. A posse de celular para uso pessoal subiu de 87,6% em 2023 para 88,9% da população de 10 anos ou mais em 2024. Nas áreas rurais, a expansão foi ainda maior, passando de 54,6% em 2016 para 77,2% em 2024. Além disso, de 2019 para 2024, a proporção de idosos com celular para uso pessoal subiu de 66,6% para 78,1%, a maior alta entre os grupos etários analisados. Observa-se que esse percentual ele vem aumentando, né, ao longo de todos os anos da série, né, da pesquisa. Regionalmente, né, os menores percentuais de pessoas que possuíam um aparelho foram registrados nas regiões Norte e Nordeste. No entanto, nessas regiões vem apresentando um aumento importante, né, no percentual de pessoas com celular, reduzindo as diferenças regionais. De 2023 para 2024, na população de 10 anos ou mais de idade que possuía o celular para uso pessoal, a parcela variou de 96,7% para 97,5%. Por grupo de idade, né, observa-se que as pessoas de 10 a 13 anos apresentavam o menor percentual de posse do aparelho, né, celular, 56,5%. Já nos grupos etários, né, que abrangem as pessoas que vão de 20 aos 49 anos, mais de 95% dessas pessoas tinham celular. No grupo etário mais jovem, o principal motivo para não ter celular foi a preocupação com a privacidade e segurança. Em seguida, vieram a falta de necessidade e o preço do aparelho telefônico. Por mais que a gente fique em cima, entra coisas muito impróprias. Aí até você ver ou a criança te contar, ela pode aprender muitas coisas ou ver coisas que não era para ser vista. Porque atrapalha o desenvolvimento cognitivo, atrapalha a capacidade das crianças de raciocinar também, porque elas ficam presas àquilo, e torna as crianças mais ansiosas, porque elas têm acesso a tudo a todo tempo. Eu acho que a criança ela tem que exercitar
a mente delas de uma outra forma, né? Com outras brincadeiras lúdicas. E com o celular não, ela fica também muito isolada, né? Ela não fica, ela não compartilha aquilo com outra criança, né? Então, a minha opinião, acho que poderia ser mais dosado, né, pelos pais. Entre 2023 e 2024, houve variação positiva do percentual de pessoas que tinham um celular para uso próprio em todas as faixas etárias. O maior crescimento foi entre adolescentes de 14 a 19 anos e pessoas de 60 anos ou mais. Nas escolas, no ensino fundamental, apenas 60,1% dos estudantes da rede pública tinham um aparelho, frente a 78% da rede privada, uma diferença de 17,9%. Entre os estudantes do ensino médio, a diferença por rede de ensino reduz para 6,3%. Entre os estudantes, houve diferenças significativas nesse percentual segundo a rede de ensino. Então, enquanto 94,2% dos estudantes da rede privada tinham telefone móvel celular, entre aqueles da rede pública, o percentual era de 73,7%. Em 2024, estima-se que 20.900.000 pessoas não tinham celular para uso pessoal no Brasil, o que representa 11,1% da população de 10 anos ou mais de idade. Mais de 60% dessas pessoas que não tinham celular ou eram idosos ou faziam parte do grupo mais jovem, de 10 a 13 anos. Entre 2022 e 2024, é observada uma redução gradual do percentual de pessoas que apontaram o preço do aparelho como o principal motivo para não ter o celular. A preocupação com privacidade ou segurança, por outro lado, apresentou um aumento de participação no período, com 6,1% em 2023, elevando para 7,6% em 2024. Hoje em dia você fica muito viciado no celular, né? Esquecendo de pesquisar, talvez em um livro. Eu acho que a gente passa muito tempo nele e esquece de viver. Entre as pessoas de 60 anos ou mais, o que chama a atenção é que mais da metade deles alegaram não possuir o aparelho por não saberem usar. E, gente, olha só, os estados de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro são as 3 unidades da federação com o maior número de adesões ao acordo que o governo federal propôs para viabilizar a devolução dos valores descontados ilegalmente dos benefícios previdenciários de milhões de aposentados e pensionistas em todo o Brasil. Olha só. Segundo o Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS, 1.052.128 pessoas já formalizaram o pedido de ressarcimento. Destas, 196.160 residem em São Paulo, 99.949 em Minas Gerais e 93.738 no Rio de Janeiro. Em seguida, vêm os estados do Ceará, Pernambuco, Rio Grande do Sul e Maranhão. Até amanhã da última quinta-feira, dia 24, Roraima era o estado com menor número de adesões. O detalhamento divulgado pelo INSS confirma que o esquema de descontos ilegais revelado pela Operação Sem Desconto, que a Polícia Federal e a Controladoria Geral da União deflagraram em 23 de abril deste ano, fez vítimas nos 26 estados brasileiros e no Distrito Federal. De acordo com a PF e a CGU, associações civis, sindicatos e outras entidades de classe fraudaram o INSS ao conseguir que a autarquia descontasse diretamente dos benefícios pagos a milhões de aposentados e pensionistas as chamadas mensalidades associativas, contribuições que as pessoas pagam periodicamente para fazer parte de uma determinada entidade. Dos cerca de 9,3 milhões de beneficiários consultados pelo INSS sobre os descontos, pouco mais de 2 milhões estão aptos a aderir ao acordo. Cerca de 533 mil beneficiários do INSS que aderiram ao acordo até a última segunda-feira, dia 21, vão ser contemplados ainda nesta semana. A partir daí, o cronograma de ressarcimento prevê pagamentos diários, em lotes de até 100 mil pessoas, até que todos sejam ressarcidos. O pagamento seguirá a ordem cronológica da adesão ao acordo, ou seja, aqueles que aderirem primeiro ao acordo vão receber primeiro. Os canais de atendimento para contestação dos descontos permanecem abertos e ficarão disponíveis até pelo menos 14 de novembro deste ano. Quem ainda não aderiu ao acordo federal pode fazer pelo aplicativo Meu INSS ou nas agências dos Correios. A adesão é gratuita, não exige envio de documentos e permite que os beneficiários que sofreram descontos indevidos entre março de 2020 e março de 2025 recebam sem precisar entrar na Justiça por via administrativa.
E ainda falando sobre esse mesmo assunto, um balanço que foi divulgado pelo INSS contabiliza que na primeira semana de ressarcimento pelos descontos indevidos feitos pelas entidades por entidades associativas a aposentados e pensionistas, 533 mil beneficiários já foram contemplados com o depósito em suas contas bancárias. Olha só. Até o dia 30 de julho, quarta-feira, um total de 1.147.000 aposentados e pensionistas que foram vítimas desse golpe vão receber o ressarcimento. De acordo com a INSS, até o final da tarde, sexta-feira, dia 25, foram contabilizadas 1.248.000 adesões, de um total de 2.295.000 pessoas aptas a fazer o acordo proposto pelo governo federal para antecipar o reembolso. Até sexta-feira, 4,8 milhões de pessoas ainda não haviam reconhecido o desconto, para dar início ao processo com 15 dias úteis previstos para a instituição que fez a cobrança supostamente indevida responder. A adesão ao acordo pode ser feita até o dia 14 de novembro. Vale ressaltar que os reembolsos serão feitos na conta em que o benefício é pago, por ordem de adesão, ou seja, quem aderir primeiro recebe primeiro. Mais de 2 milhões de pessoas já buscaram os Correios e 1,3 milhão dos que já identificaram o desconto já apresentaram a contestação, o que representa quase 30% do público total de contestações. Quem adere ao acordo se compromete a não entrar na justiça para solicitar o ressarcimento. Podem aderir ao acordo os aposentados e pensionistas que contestarem os descontos indevidos e não receberam resposta da entidade ou associação após 15 dias úteis. A adesão é gratuita e antes de assinar o acordo, os aposentados e pensionistas podem consultar o valor que têm a receber. E você vai ver depois do intervalo. Unidades de saúde em Petrópolis recebem palestras sobre violência contra a mulher. Reforma administrativa apresentada pela Prefeitura de Petrópolis atinge Secretaria da Mulher. Nenhuma cidade do Rio de Janeiro está entre as 20 mais perigosas do país. O Correio Petropolitano na TV, primeira edição, volta em instantes. Enquanto você pensa que poderia ganhar igual aos homens, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 95,00. A academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Enquanto você imagina que poderia rolar desconto na conta de luz, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Meu pai é um cara muito corajoso. Ele luta contra o mal igualzinho um super-herói.
Ele não usa capa, mas tem um uniforme muito legal e vários equipamentos especiais. Ele também tem super veículos e quando precisa, ele pode até voar. Meu pai me disse para não ter medo, que as coisas estão melhorando. E eu acredito no que ele me fala. E os resultados já estão aparecendo. Mas o governo do estado do Rio quer mais. Por isso, estão sendo investidos R$1 bilhão na nossa segurança, com ações em todas as regiões do estado. A gente não está aqui dizendo que a guerra contra o crime está ganha. Ainda tem muita coisa a ser feita. Mas aqui no Rio, os criminosos não vão ter vida fácil. Pode acreditar nisso. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Voltamos. Bom, como parte das medidas para o enfrentamento à calamidade financeira que foi decretada pelo município de Petrópolis, um projeto de lei de reorganização administrativa do Poder Executivo foi aprovado na Câmara dos Vereadores. Dentre outras ações, essa reforma atinge a Secretaria de Direitos e Políticas para as Mulheres. O estado de calamidade financeira foi anunciado pela Prefeitura de Petrópolis no dia 16 de julho. Diante disso, o Executivo Municipal encaminhou à Câmara de Vereadores um projeto de lei detalhando uma proposta de reforma administrativa. Dentre as propostas, o Executivo Municipal indicou uma reformulação na Secretaria de Direitos e Políticas para as Mulheres. Nós não acabamos com nenhum trabalho da Secretaria. Ela continua com a Diretoria de Políticas Públicas para estar elaborando políticas públicas para as mulheres e continua com o CRAM, que faz o combate ao enfrentamento à violência contra a mulher. A Secretaria da Mulher era composta por 23 cargos. Agora, com a reforma, passa a ter 15 cargos. Segundo a secretária Rosângela Stumpf, advogadas, psicólogas e assistentes sociais prestavam os atendimentos pelo modelo de contratação de serviços e agora serão criados cargos públicos para estas modalidades. E não adianta nada a gente querer dar dignidade para as mulheres, né, como um todo em Petrópolis, se a gente não dá para as próprias funcionárias da secretaria. O texto da reforma administrativa tem o objetivo de tornar a máquina pública mais adequada à realidade atual do município. O texto do projeto de lei foi aprovado na Câmara Municipal de Vereadores e agora aguarda a publicação no Diário Oficial do município. Com a reforma, a Prefeitura visa ainda dar continuidade às nomeações dos aprovados nos concursos públicos do município. E ainda falando sobre Petrópolis, as unidades da Rede Municipal de Saúde começaram a receber na última quinta-feira palestras sobre a violência contra a mulher. A ação tem como objetivo orientar sobre como acolher as vítimas nessas unidades. As palestras que serão realizadas nas unidades de saúde em Petrópolis são organizadas pela Patrulha Maria da Penha da Polícia Militar do Rio de Janeiro. Em nota, a Prefeitura de Petrópolis informou que a parceria do poder público com as forças de segurança é fundamental para criar uma sociedade mais justa e segura para todos. As palestras vão acontecer em 6 unidades de saúde, sempre a partir das 10 horas da manhã, com o objetivo de falar sobre a importância do atendimento à linha de frente para essas mulheres vítimas de violência doméstica. Com o tema Patrulha Maria da Penha, falando sobre o papel da mulher no contexto da sociedade, as palestras acontecem nas unidades de atendimento do Centro, Cascatinha, Itaipava, Posse e Pedro do Rio. A série de ações vai até o dia 21 de agosto. Bom, e falando sobre violência, o Rio de Janeiro vem alcançando resultados positivos no combate à violência. E esse avanço já vem sendo traduzido em números. Na quinta-feira foi divulgado o ranking dos estados e das cidades mais violentas do país no Anuário da Segurança Pública, que é feito pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública. E entre os 20 municípios com mais violência no país, não há nenhuma cidade fluminense. Diferente de 2023, quando a cidade de Itaguaí, na região metropolitana, aparecia na 16ª posição na lista. Esta mudança dos índices de violência do estado do Rio de Janeiro reflete os investimentos em tecnologia para modernizar as polícias em treinamento e na valorização dos policiais. O levantamento de 10 cidades mais violentas do país, que sofrem com disputas de facção pelo controle do tráfico, também não apresenta nenhuma cidade do estado do Rio de Janeiro. Todas estão localizadas
localizadas em estados do Nordeste. O governo do estado tem destinado esforços e investimentos para promover o fortalecimento das forças de segurança, por meio da aquisição de novos recursos materiais para as áreas operacionais e de inteligência, como também para melhorar as condições de trabalho dos policiais, com obras de infraestrutura em unidades, compra de equipamentos de proteção individual e convocação de policiais. Até o fim deste semestre, 758 veículos serão incorporados à frota da Polícia Militar. Desde 2022, o Estado já adquiriu 1.714 viaturas e ainda em 2025 está prevista a entrega de 470 motocicletas e um helicóptero blindado. Além disso, o governo do Estado investiu 170 milhões em obras de reforma de unidades da Polícia Militar. Foram 160 milhões para a reestruturação de instalações e aquisições de recursos tecnológicos. O efetivo também está em expansão, com a incorporação de 2.000 policiais militares entre 2021 e 2024. Neste ano, mais de 100 oficiais e até 2.000 soldados começam a ser formados. Outros 2.000 deverão ser convocados a partir do ano que vem. Na Polícia Civil, foram abertas mais de 3.600 vagas na atual gestão, o maior reforço de efetivo em anos após uma década sem concursos. A ACADPOL formou 830 policiais civis em 2024 e no primeiro semestre de 2025 foram matriculados 799 candidatos. A atual gestão mais que dobrou o número de bases do segurança presente. Foram inauguradas 29 unidades do programa, chegando a 50 em todo o estado. Vamos agora à previsão do tempo para esta terça-feira nas cidades da nossa região de cobertura. Gente, começamos mais uma semana, são os últimos dias do mês de julho, agosto já está aí batendo na porta. E claro, a gente precisa saber como é que vai estar a previsão do tempo amanhã, antes da gente sair de casa para estar preparado. E por isso, eu já estou aqui ao vivo com a repórter Ana Beatriz Tomás, que vai trazer essas informações pra gente. Então, Ana, boa tarde. Amanhã, terça-feira, a gente começou mais essa semana e parece que para essa semana tem queda nas temperaturas, é isso mesmo? É isso mesmo, Rafa. Uma boa tarde para você aí de casa que nos acompanha. A previsão para essa semana é de queda nas temperaturas. Bom, o dia nesta terça-feira estará mais frio em Nova Friburgo, com temperaturas variando entre a mínima de 10 e a máxima de 16 graus. O dia será de sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado, e noite com muitas nuvens. Em Teresópolis, as temperaturas também caem, com variação de mínima de 10 e máxima de 18 graus. A terça-feira será de dia nublado, com chuva de manhã e no começo da tarde. As nuvens diminuem e o sol aparece um pouco. Aqui em Petrópolis, o dia amanhã será chuvoso. À noite, a chuva para e as nuvens diminuem. As temperaturas também vão cair, com os termômetros variando entre a mínima de 10 e a máxima de 19 graus. Na região centro-sul do estado, não será diferente aqui da região serrana nessa semana. Em Paraíba do Sul, por exemplo, a queda nas temperaturas trará uma terça-feira com variação entre a mínima de 13 e a máxima de 21 graus. A previsão é de sol com muitas nuvens durante o dia e também com períodos de céu nublado e noite com poucas nuvens. E para finalizar, em Três Rios, a previsão também é de sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. Para a noite, as nuvens também diminuem e os termômetros devem variar aí entre a mínima de 14 e a máxima de 21. Então, Rafa, vai estar bem gelado aí amanhã na cidade da nossa região de cobertura. Ana, com certeza. A gente teve uns dias nas últimas semanas aí de muito calor que não parecia nem inverno. E agora, gente, mais uma frente fria chegando. A gente tem ali as mínimas entre 10 e 13 graus aqui na cidade da nossa região de cobertura. Mas, Ana, eu já dei uma espiadinha nos próximos dias e vi que vai cair ainda mais as temperaturas. Vai ter ali 8 graus, alguns lugares com 7 graus. Então, sim, mais queda nas temperaturas para os próximos dias. E como eu falei, Ana, agosto tá só chegando, ou seja, a gente tá entrando no segundo mês ainda de inverno. Então não tem para onde fugir, né? É isso mesmo. As temperaturas tendem a cair mesmo, o clima ficar mais ameno, porque a gente está realmente no período mais frio do ano. Então, Ana, muito obrigada por suas informações e essa foi a previsão do tempo para esta terça-feira nas cidades da nossa região de cobertura.
Pessoal, a gente fica por aqui, mas mais notícias e informações você encontra nos nossos telejornais, além do nosso site em correiopetropolitano.com.br e, claro, as nossas redes sociais. Facebook, TV Correio da Manhã e os Instagrams, @TV Correio da Manhã e @Correio Petropolitano. Gente, estamos só começando a semana, então amanhã, terça-feira, nosso encontro está marcado a partir de 1h da tarde. Eu espero por vocês e até lá! TVC, a TV do Correio da Manhã.